Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do Half Scratch, certo? Vamos apresentar hoje a placa V2 de microbit, ok? Por que nós vamos apresentar essa placa? Porque nós vamos aprender a fazer, né, um joystick, um controle de videogame e controlar os nossos joguinhos no Scratch, certo? Claro que nós vamos precisar fazer sem microbit também, mas aqui a microbit é uma placa, né, que é utilizado na robótica, na programação, que dá para fazer inúmeros projetos onde o limite é a sua criatividade, certo? Vamos começar conhecendo essa versão 2, que fisicamente a versão 2 aqui do microbit, ele vai ser diferenciado da versão 1 como? Por causa desses chanfradinhos aqui, ó, essas entradinhas aqui, que na versão 1 não tem, que eu vou mostrar depois para vocês, certo? Então, gente, batendo o olho já sabe que é uma versão 2, por quê? Porque tem essas entradinhas. Fora isso, tem mais algumas diferenças, né, da versão 1. Mas vamos começar aqui por partes, né? Essa parte douradinha aqui são em torno de 25 pinos, né, dourados. Uns são mais fininhos, ó, bem fininhos, outros são mais largos, né? E eles são pinos de entrada e de saída, também pino de alimentação, ok? Sendo que o pino mais larguinho, que geralmente a gente usa esses mais largos, ok, pessoal? Por quê? Os mais largos são os que dão para conectar fios de jacaré, né? Ligar papel alumínio, né? Ou ligar com a voltagem aqui, né? Esses pinos de alimentação de terra para fazer um circuito simples, né? Então nós vamos usar esses pinos. Pino 0, pino 1 e o pino 2 é o pino que vai coletar os dados, né? Esses três pinos aqui, então, são larguinho 0, 1 e 2, são pinos, né, de entrada, onde nós vamos colocar nossos jacarés para fazer com que a nossa programação acione alguma ação que nós queremos que o nosso microbit faça, certo? O pino de 3 volts vai ser o pino, aquele pininho de fonte de alimentação, né? Fonte de energia, onde que a gente vai poder colocar nossa bateria, nossas pilhas, né? Nosso casezinho de pilha. E esse pino aqui GND, que é o ground, né? Que ligando a ele, nós conseguimos criar circuitos simples, né? Ligando o ground junto com os outros pinos 0, 1 e 2, né? Então faz um circuito simplesinho aqui, né? Subindo, temos o botão A e o botão B, que são botões que, se a gente pressionar ou em separado ou pressionar os dois juntos, eles vão fazer a ação que a gente programar lá no microbit. No meio, entre os dois botões, temos os LEDs, né? São 25 LEDs, 5 por 5. E esses 25 LEDs, eles se acendem, fazem figuras, eles podem acender conjuntamente ou individualmente. E essa primeira fileira aqui, pessoal, é a fileira que, além de ser os LEDs que acendem, eles também são sensores que vão captar a luminosidade do ambiente, por exemplo. Em cima dos LEDs nós temos aqui esse logo da microbit, que é um logo, um sensor logo, e esse na versão 2, na V2, ele é um logo touch, ou seja, você pode pressionar ele. Pressionou ele, ele vai fazer uma ação, ok? Do lado do logo a gente tem um buraquinho aqui, que é o buraquinho de áudio, né, onde vai entrar o som, vai ser captado o som. E aqui do lado do áudio, acho que dá para vocês verem, tem um logo que quando você ligar o microbit, ele vai acender e vocês vão ver que é um microfonezinho, né? Então essa parte aqui é do microfone, ok? Então, pessoal, então nós vamos essa parte da frente, vamos virar o nosso microbit, virar para o outro lado, certo? E aqui nós vamos ver alguns componentes que tem atrás do microbit. Como vocês podem notar, essa parte dourada dos pinos, nós vamos conseguir enxergar eles ainda aqui atrás, certo? Subindo nós vamos ter o acelerômetro e a bússola. O acelerômetro é o que consegue medir a movimentação da placa, né? Se o microbit está sendo inclinado, está sendo agitado, está sendo inclinado para o lado direito, para a esquerda, para cima, para baixo, certo? E como bússola, ele também consegue medir o campo magnético da Terra. Então ele consegue funcionar
através de uma programação não tão básica como uma bússola. Subindo mais um pouquinho aqui nessa parte é o processador. O processador que é o cérebro do microbit, onde vão ser processados todos os dados, né? E vão ser decodificados e colocados em prática, ou seja, vai dar ação, né? Vai comandar, processar e comandar todos os comandos, todas as programações que a gente der para ele no site da MakeCode. Do lado direito, indo para o lado direito, nós temos aqui no meio o buzzer, que é o speaker, o buzzer, que é um componente que vai emitir o som, certo? Através da corrente elétrica ele vai vibrar. Ele tem um dispositivo piezoelétrico, né, onde ele vai vibrar e vibrando ele vai produzir o som que a gente quis dar lá na nossa programação, ok? Entre o processador e o buzzer nós temos aqui o chipzinho do microfone, certo? Indo para o lado esquerdo, no canto superior esquerdo, nós temos esse desenho, essas linhas aqui, onde que é a nossa antena de rádio Bluetooth, entendeu? É a nossa antena onde que vai servir para que um microbit consiga se comunicar com outro microbit, ok? Indo para o lado direito, nós temos o componente que vai fazer a ligação, né, do USB, a entrada de USB, né, que vai permitir que a gente conecte o microbit no USB do computador e passe a nossa programação para dentro dele, certo? Seguindo para o lado direito, aqui nós temos outro botão, né, que na B2 ele vai servir para liga e desliga e para resetar o nosso microbit também, a nossa programação e começar tudo de novo, certo? Na V1 ele só vai funcionar como reset. E para finalizar, pessoal, esse conector aqui é o conector de fonte de alimentação, onde nós vamos conectar nossa fonte de alimentação externa, ou seja, uma pilha, onde nós vamos, depois que tirar ele do computador, nós vamos colocar a pilha para que ele funcione sem precisar estar ligado no computador, cabeado no computador, certo? Muito importante, pessoal, nessa hora, não liguem a uma fonte externa de alimentação, o seu microbit, sua plaquinha, ele estando ligado no USB do computador, porque ele já está recebendo a alimentação aqui. Se você ligar, vai somar esses volts da alimentação que está recebendo com esses volts da alimentação e ele vai poder o quê? Queimar a sua placa. Então não liguem porque pode queimar os dois juntos. Ou liga na bateria, nas pilhas, ou liga direto do computador, certo? Bom, pessoal, então essas são as diferenças, né? E são os componentes que a gente consegue encontrar na placa V2. Eu passei muito por cima mesmo, para a gente não precisar ficar demorando muito tempo. Muito obrigado por me acompanhar até agora. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender um pouco mais sobre a placa do microbit. E até a próxima para um novo vídeo tutorial, ok?